Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Boa noite, Lívia, minha querida companheira e parceira dos estudos. Boa noite a todos que nos assistem e a todos que nos assistirão. É uma alegria enorme estarmos aqui nesse momento tão especial, né, Denise? Mais uma Nossa, live promovida pelo NEB Brasil, já com o aquecimento espiritual para o grande dia, né? isso. Estamos nos preparando ao longo de muitos meses para esse nosso grande evento que vai acontecer em setembro. A preparação é intensa, pessoal. Estamos desde o início do ano já nos reunindo para Exato. que tudo ocorra da melhor forma possível, vendo os temas, aquecendo realmente os corações de todos aqueles que irão participar. Inclusive o nosso, né, Denise? Buscando essa iluminação, e hoje a nossa live vai falar exatamente sobre isso, a vitória da luz. Então, nós gostaríamos de agradecer a Rai TV, na pessoa do seu José Aparecido, que permite a todos nós estarmos aqui, e aos nossos companheiros do NEP Brasil, de todos os NEPs, né, espalhados por aí, que estão sempre conosco, quando não estão pessoalmente, estão vibrando, orando, né? Nossa gratidão. E é Isso. isso. A gente vai falar, né, sobre, refletir em torno desse capítulo maravilhoso do livro da nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles, o livro Luz nas Trevas, esse aqui, e o capítulo é exatamente a vitória da luz. Nós vamos ler alguns trechinhos aqui e depois a gente vai estar comentando e refletindo em torno da vitória da luz, para que a gente possa, né, se colocar, né, nesse lugar de que estamos vivendo e lutando realmente pela luz. São alguns pontos só para a gente contextualizar, né, Den? A nossa Isso, reflexão, podemos. né? Para a gente depois podem, né, ler o capítulo por inteiro, um capítulo muito bonito, bastante significativo. Né? Mas vamos. Iracema, nossa companheira do NEP Bittencourt Sampaio está aqui. Um beijo, minha amada. Jesus te abençoe. Obrigada pela companhia aqui comigo, Denise e todos os irmãos, viu? Muito obrigada. Então tá, então o capítulo 9 desse livro maravilhoso aqui, ó, Luz nas Trevas, e diz assim a nossa benfeitora espiritual. Olha só como é que ela começa, né, Denise? Eu achei o máximo isso aqui. Narra-se que nos primórdios dos tempos cósmicos, a massa que foi retirada da imensa nebulosa de gases incandescentes que se movia no espaço infinito e que seriam a Terra, seu satélite e seus demais peculiares do seu conjunto e psiquismo divino, envolveu-se em fascículos de luz que a penetraram. Seriam os espíritos que habitariam um dia. Tudo eram, então, densas trevas que a constituíam. E lentamente os elementos, em sua origem, movimentaram-se e foram aglutinados uns enquanto outros se consumiam, permitindo que na tremenda escuridão os raios benéficos do sol a penetrassem, auxiliando no desenvolvimento para que estava programada. E aí segue a benfeitora espiritual falando agora que, muito vagarosamente, através dos milhões de anos, surgiu a vida e sua formulação inicial, na intimidade das águas, atravessando as internas conduções externas e internas do planeta. E aí ela fala em seguida que, com a descoberta do fogo, surgiram inumeráveis pontos de luz, bordando-a de maneira especial. Segue ela dizendo que hoje existe a perspectiva de terminar com as sombras que envolvem a Terra através de satélites artificiais que captariam a luminosidade do Sol e brilhariam quando a noite envolvesse o mundo. Adiante, ela diz: os experimentos prosseguem e vemos na arquitetura o exemplo dos edifícios e lares que apresentam leves e transparentes luzes, evitando qualquer escuridão. E ela diz: é o período da vitória da luz. E aí, ela diz que missionários da luz desceram à Terra e ensinaram doutrinas cujo conteúdo sustentavam as bases da felicidade, do sentimento de amor e de fraternidade que deveria viger entre todos. Incompreendidos uns e aceitos outros, os espíritos desencarnados também se empenharam em demonstrar a indestrutibilidade da vida, comunicando-se por métodos estranhos até o momento
em que a cultura pôde aceitar as claridades diamantinas do espiritismo, que vem libertando os seres humanos para alcançarem a sua plenitude. O ser humano, diz ela, é a soma das suas experiências evolutivas, construtor do próprio futuro e colhedor do seu passado. Possuidor do livre-arbítrio e conhecedor da realidade na qual se encontra quando reencarnado, dispõe dos instrumentos indispensáveis à conquista da alegria de viver, de amar e de poder alcançar a paz legítima que deflui da consciência ilibada e da conduta reta. Pensando-se seriamente nessa realidade, a que todos alcançam, os esforços compreendidos para a iluminação interior e a libertação da ignorância oferecem elementos saudáveis para uma existência jovial e realmente digna de ser experimentada. É importante, diz a benfeitora espiritual, valorizar o estar vivo na carne, cenário de crescimento moral e espiritual, tendo-se em vista que o morrer nada mais é poder fazer do que simplesmente transferir cada um ao país da consciência severa. A benfeitora espiritual diz que a simplicidade, a ternura, o companheirismo, a humildade são essenciais à jornada terrestre, porque captam simpatia e afabilidade, constroem roteiros de segurança para aqueles que vêm atrás. E aí ela conclui dizendo: não foi por outra razão que Jesus estabeleceu que o amor é o sentimento essencial para a conquista do reino de Deus. Esse reino se encontra nas estradas escuras da humanidade, em trevas, e que agora passa a receber a iluminação transcendente da libertação. Ilumina-te, diz ela a todos nós, onde quer que estejas, e não ouvides de deixar sinais luminosos da tua passagem. Que as tuas pegadas signifiquem vitórias sobre os desafios e a identificação com aquele que veio oferecer a vida, para que todos tivéssemos vida e vida em abundância. Que texto lindo. Belíssimo. Envolvidos, então, nessa mensagem belíssima que Joana nos trouxe, através da psicografia de Divaldo, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esse momento sublime, onde estaremos juntos, juntamente com a espiritualidade, estudando um pouco mais, Senhor, sobre a doutrina, sobre isso, o nosso processo evolutivo, sobre o planeta, sobre Deus, sobre tudo, Senhor. Que esses pequenos momentos de reflexão sirvam como sementes a serem lançadas em nossos corações, para que um dia, Senhor, nos sintamos mais e mais iluminados. Que a luz brilhe em nosso coração mais e mais, a cada dia, a cada momento, a cada vivência, a cada experiência que nos traz ensinamento, que nos traz a moralidade e uma compreensão maior dos propósitos aos quais nós estamos aqui na Terra evoluindo, Senhor, em busca de um dia estarmos, alcançando a salvação e abraçando a Jesus. Isso. Muito obrigada, Senhor, por este momento. E assim, vamos tentando, Vamos tentar entender um pouco esse texto, apesar de ele ser longo, apesar de nós termos lido uma parte deste texto, ele é um texto grandioso mesmo, sobre a vitória da luz, onde Joana começa nos falando lá da Gênesis, e lembra que ela começa falando que a Terra era uma massa vazia, não é mesmo? Em que precisou, era só matéria, e que precisou de luz para ser organizada. E não foi à toa, não é mesmo? Que lá em Gênesis, a primeira criação divina de Deus, na verdade, foi a luz. Foi a luz, não é mesmo? Então, Deus, ali estava, disse Deus, haja luz. E houve a luz. Então, primeiro se criou a luz, para depois, então, no processo evolutivo da Terra,
tudo foi acontecendo de uma forma gradual, evolutiva, onde se formaram o céu, a terra, os planetas. Está tudo ali explicado por Joana. Então é importante a gente destacar isso, que a luz, e não a matéria, foi o primeiro elemento da criação. Lindo isso. Onde a luz, ela vai ter a finalidade, né, a proposta de organizar, de direcionar, de fazer com que as coisas realmente aconteçam, não é mesmo? Então, ela organiza. Interessante que Denise está falando, e como que, à medida que ela vai falando, como o texto começa a ganhar forma em nós, né? Porque, a princípio, a gente vê o texto e nós, simbolicamente, estamos assim, né? Nessa nebulosa, né? Tentando compreender o que é que Joana de Ângeles quer falar. Mas quando a gente entende que, na verdade, ela está trazendo luz também para a gente, né, Denise? Porque esse texto da Vitória da Luz, ela literalmente começa na nebulosa, né? Na matéria que está em desordem e na organização do planeta. Né? E esse haja luz que Denise traz para a gente, necessariamente não é o início de todas as coisas, é o início da ordem universal para nós aqui, né? Isso, exato. E Joana vai mostrando a grandiosidade disso, porque é o planeta em evolução, mas nós, dentro do planeta, participando desse processo evolutivo, como ela coloca, né? As luzes ali colocadas, que seriam os futuros seres que habitariam a Terra, entendeu? Então, nós participando de todo esse processo. Então, quando se fala em trevas, é o processo de desorganização da Terra, e que também foi devagar sendo organizado. Então, esse é importante. E aí nós temos também, nessa metáfora que Joana nos fala, não é mesmo? Que como que nós éramos no início? Como, não é mesmo? Como verdadeira e primitivos, não é mesmo? Com a nossa inconsciência, não é mesmo? Com os nossos pensamentos ainda obscurecidos, em trevas, pouco organizados. E ao mesmo tempo que trazemos a nossa inconsciência, nós trazemos também a nossa inconsistência, né, Dê? Sim, e que, da mesma forma que a Joana fala dessa metáfora, que existe essa inconsciência primitiva, onde a gente vai precisar da luz para a gente se tornar mais consciente e reorganizar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ela até fala de um turbilhão de... Ela fala de um turbilhão, quer ver aqui? De um turbilhão terrível, sacode lentamente, e sacode lentamente as forças, e elas vão se reequilibrando, não só na Terra, mas também dentro de nós. Os turbilhões internos que vão acontecendo dentro de nós e que vão nos transformando, não é mesmo? Porque o importante são turbilhões, sacode e vai levando devagar, a luz vai crescendo em nós, isso, e nós... as nossas trevas que existem dentro de nós. Quais são as nossas trevas, não é mesmo, Lídia? Que temos dentro de nós, são tantas, são as nossas imperfeições, que nós vamos também precisando tratá-las, né? Isso. Perfeito. E que diz exatamente dessa... Desculpa, Denise, que diz exatamente dessa ausência da luz em nós ainda, né? E aí eu lembro agora da Gênese, de Kardec, que vai harmonizar a sua leitura sobre Joana e sobre Gênesis, né, lá de Moisés, com o haja luz, porque Kardec disse que o universo evoluiu, e que a matéria se organizou, e que o espírito, enquanto indivíduo, né, acompanhou e acompanha esse processo. Então, partindo dessa leitura que Kardec faz, juntamente com essa sua leitura de Joana e de Gênesis de Moisés, a gente entende, então, que a luz aqui é estrutura, é ordem, é direção. Mas esse movimento não é necessariamente para o planeta agora, né? Ela continua, né? Sai do planeta e entra agora para o ser humano, né? Para o ser humano, para o ser humano. É importante isso, que as trevas, não é isso? As nossas dificuldades, as nossas imperfeições como trevas. E que essas trevas, a gente não vai jogá-las fora.
não jogamos fora. A luz transforma. A luz transforma todas essas áreas, né, teoricamente escuras, assim como ele fez com a Terra, transforma isso para que se transforme em luz, certo? Então, nós precisamos fazer essas pequenas transformações das trevas que existem dentro de nós e tudo vai se transformando em luz, diminuindo as áreas de trevas que existem dentro de nós, sabe? Então, Joana falando que as trevas precisam ser integradas. Ela é integrada, ela se transforma. A gente não nega, a gente transforma em conhecimento, em sabedoria, em boas vivências, em bons comportamentos. Isso, isso. E aí a gente não pode deixar de lembrar Jesus participando e nos ajudando com a sua mensagem divina, não é mesmo? E que veio à Terra para nos ajudar nesse processo, porque Jesus está conosco desde sempre, desde a criação dessa nebulosa, não é mesmo? Sim. Isso. Aí Jesus veio encarnar. E a gente, né, fizemos um pensamento, né, Lívia? Correlacionando um pouco as questões da cegueira espiritual, Sim. junto com a cegueira material, Sim. né? E é Isso. interessante porque Denise estava falando da evolução do planeta e aí ela acabou convergindo para a evolução individual de cada um de nós, né? E aí ela traz agora para a gente a luz como experiência. E Paulo, na carta aos Efésios, ele tem um versículo muito, muito, muito interessante e que talvez corrobore com esse olhar de Denise também, esse olhar nosso e que o texto propõe para a gente, né? E Paulo diz assim, Efésios 5, capítulo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Como então, filho. a proposta agora é que andemos como filhos da luz. E aí, dentro dessa trajetória evolutiva, né, de cada um de nós pontuamos aqui algo extremamente importante como exemplo, porque a partir desses exemplos que a gente vai dar, a luz deixa de ser algo físico e passa a ser vivida. E aí nós temos, por exemplo, o cego Bartimeu, que todos nós conhecemos. E a luz é buscada com fé. Ele vai em busca da luz com fé, porque ele era cego, né? Mas, diferente de muitos outros, ele reconhece a sua limitação, reconhece que ele não consegue enxergar, e ele clama por ajuda, tomada de consciência. Eu não enxergo, eu sou limitado e eu preciso de ajuda. E ele sabe aonde ele vai buscar ajuda, e ele grita pela ajuda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele insiste mesmo quando as vozes são contrárias. Então, Bartimeu aqui, né, representa para a gente aquele que sabe que está nas trevas. Isso. Aquele também que deseja ver. E aquele que busca a luz conscientemente. E a cura não é que ele ficou são da visão fisicamente, só fisicamente, não. Jesus pede uma cura maior. Jesus, quando ele cura um cego, ele quer que a pessoa desperte o seu sentimento para a mensagem que Jesus está trazendo. Então, Jesus pede a cura espiritual, retirar a cegueira espiritual, né, para que ele encontre uma nova vida, um novo significado. E a cura dessa cegueira espiritual é exatamente o despertar consciencial, né? Isso, exatamente. E a gente não pode deixar... Isso, pode continuar. Não, por favor. A gente não pode deixar de esquecer de Paulo de Tarso. Mas vamos pensar naquele outro cego que a gente conversou? O cego sim. de Betsaida? O cego de Betsaida? Porque se Bartimeu ele busca a luz com fé, o cego de Betsaida, e gente, a gente está falando cego porque é a terminologia do evangelho, tá? Ele entende agora que a ajuda dele vem de forma progressiva. A luz para ele vai chegar de forma progressiva, porque aquele que conhece, né, essa narrativa desse cego, a cura acontece em 2 etapas. Né? Jesus mistura a saliva com a terra, né? E faz isso.
a narrativa, um odre passa no olho dele, e Jesus pergunta, consegue ver? Ele diz, eu vejo homens como árvores, eu vejo vultos. Então, ele não consegue ver, ainda com clareza. É um progresso, porque nem todos conseguem enxergar da mesma forma que Bartimeu, de imediato. E aí, Jesus novamente, né, aplica a saliva, né, e a terra, e aí, essa pomadinha, né, de Jesus, e depois ele diz, agora eu vejo, agora eu consigo ver claramente. Então, quando a gente pensa nesse texto, sob a perspectiva, né, Denise, do Espiritismo, dessa doutrina maravilhosa, a gente entende que nem todos alcançam a iluminação de forma instantânea. Para alguns, a consciência, a gente não está falando de perfeição, tá, irmãos? Né? A gente está falando do despertar consciencial, né? Isso. Para alguns, esse despertar, vamos usar a linguagem paulina, né? Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará, né? Essa iluminação que o Cristo traz para a gente, da consciência, para alguns acontecem de forma imediata, para outros acontecem em etapas. Né? Eu acho que esses dois exemplos mostram exatamente isso, né, Dê? Mas então, e nós estamos nesse processo evolutivo, né? Quantas etapas a gente precisa para que tenhamos uma visão mais clara do mundo, não é mesmo? De nós mesmos, tudo esse processo. Alguns fazem seu processo evolutivo mais rápido, outros, como nós, não é mesmo? Vamos devagar nas nossas etapas evolutivas, não é mesmo? E por isso que a gente lembrou também, né? Foi do Paulo. De Paulo. Que Paulo queimou muitas encarnações e que a gente não consegue. Pois é. E tudo isso vai refletir o nosso estágio, a nossa condição espiritual, a nossa evolução moral e espiritual, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de ver a verdade, né? Tem um grande pensador Dostoiévski, ele vai dizer que nem todos os ouvidos estão preparados para todas as verdades, né? Jesus vai dizer isso no Evangelho, né, antes de Dostoiévski, quando ele disse que tinha muita coisa para nos ensinar, mas nós ainda não estávamos prontos, né? Isso. E aí... Vamos lembrar um pouquinho de Paulo. Lembra que ele viu a luz e aí ele ficou cego? Exato. É a luz que rompe em Saulo na estrada de Damasco, né? Não é mesmo? Olha, um outro processo de iluminação. Um outro exemplo para a gente. Isso. Né? Então, a gente teve o cego lá na estrada, né, na beira do caminho, e o de Betsaida, e agora temos Saulo, que é aquele perseguidor implacável dos cristãos. E no momento em que a gente vê isso lá em Paulo Estevão, né, e a gente vê também isso na narrativa de Atos dos Apóstolos, Lucas traz isso para a gente lá também. Isso. E quando ele estava indo em busca de Ananias, aquele que tinha sido o influenciador, né, de Abigail para ser iluminada pelo Messias, pelo Cristo, ele é envolvido, né, ali por uma intensa luz, e ele fica temporariamente cego e tem a sua vida transformada. Mas o interessante, né, a gente até conversou isso quando a gente estava estudando, né, Dê? Que a cegueira, né, física daquele momento de Saulo de Tarso só revelou a cegueira espiritual dele. Foi necessária. Foi um experimento de como ele estava espiritualmente, né? Um período de reflexão, não é mesmo? Onde todo aquele ego, né, o super, foi tudo foi desconstruído, né? As questões de vaidade, todas as trevas que estavam dentro dele. Então ele precisou de um tempo para, entendeu? As trevas é que elas precisam ser incorporadas e ressignificadas. Exatamente. Para que haja transformação. É o que João, o Evangelho de João vai falar bem no iníciozinho do capítulo 1, versículo 5, que João vai dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Naquele momento, Saulo não compreendeu nada do que estava acontecendo, né? Não. E aí, naquele turbilhão de emoção, ou de emoções que ele sente, ele pergunta, né? Ele ouve a voz, porque assim, ele não vê. E no momento que ele enxerga a claridade, ele fica sem enxergar, mas ele ouve. E quando ele ouve, ele pergunta,
quem é esse? Quem és tu, Senhor? Mas antes, diz Emmanuel lá em Paulo Estevão, que ele vê uma figura meio que a imagem de um nazareno com a luz resplandecendo. Né? Ele consegue já ver a luz em Jesus, mas ele vê que ele é sombrio. E no momento que ele vê a luz em Jesus, é o momento que ele fica cego. Porque Jesus também é esse espelhamento para ele e para todos nós. Né? Por isso que os Espíritos dizem que Jesus é o modelo e guia de toda a humanidade. Então, quando ele olha para Jesus, né? Na sua beleza, na sua... e João vai trazer isso lá em Apocalipse, né? Que olha para Jesus com olhos como que chama de fogo, que, né? Prescruta o interior e o coração de todos nós, e a sua luz. Saulo, ele tem a sua vida totalmente modificada. E aqui a gente tem um paradoxo bem interessante. A luz o cega. Como assim? Então, o processo foi diferente, mas precisou passar por esse processo para depois o iluminar, definitivamente. Exato. E essa é a beleza, né? Essa é a beleza. E isso revela também o amor de Deus para com toda a humanidade, para com todos nós, espíritos criados e amados por Ele. Porque Deus trabalha na nossa subjetividade. Né? Embora Ele trabalhe de forma coletiva, mas Ele trabalha também no nosso espírito enquanto espírito imortal. Né? Então, para o cego que estava à beira do caminho foi de uma forma, para o cego de Betsaida de outra forma, para Saulo aqui de outra forma, para nós de outra forma. Jesus vai usar sempre a luz em inúmeras passagens, mostrando a importância da luz em nossas vidas. Tem um momento também que eu me lembrei agora, onde ele vai falar que vós sois a luz do mundo. Que é lá no finalzinho, depois da... Foi quando os apóstolos, né, já estavam um pouco desanimados, Jesus já havia falecido, já havia desencarnado, não é isso? Aí teve as aparições. Os apóstolos estavam todos assim, perdidos, né, sem rumo, tristes com a partida de Jesus, né, perguntando o que vai ser de mim, por onde que eu vou, entendeu? Jesus vem e fala, né, que vós sois a luz do mundo, não é mesmo? E que eles precisavam seguir a sua jornada, a sua caminhada, e naquele momento, então, é como se eles recebessem uma luz imensa que iluminou os caminhos para que eles seguissem. Jesus sempre ele vai mostrar diferentes passagens mostrando essa importância da luz, onde Jesus representando a própria luz que em nossos corações e guiando esses nossos caminhos. Então ele determina, ele não fala, Jesus não fala que vós sereis a luz do mundo. Não, é Jesus falando assim que vós já sois a luz do mundo e que a gente precisa fazer essa nossa jornada. Em que sentido? Que a nossa luz cresça, nem faça todo esse nosso crescimento, mas que ela cresça, em que sentido? Cresça para que os outros utilizem da nossa luz, para que a gente ajude os outros na nossa jornada, e não para o nosso próprio engrandecimento, não para nos envaidecer, mas como um exemplo que vai dar sustentação futura, entendeu? Bem bonito essa questão da luz dentro de nós. E a mensagem de Jesus também trazendo isso. Exato. Eu estou procurando um texto aqui de Paulo e Barnabé, aqui em Atos dos Apóstolos, para a gente compreender o porquê que isso aconteceu com Saulo, né? Porque foi um momento que ele estava falando ao procônsul, e aí no capítulo 13, versículo 47, o texto diz assim, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque ele estava pregando para os judeus, né? E aí ele diz, porque o Senhor, assim, não o mandou. E eu te pus... Jesus fala... Aí ele vai explicar o que Jesus falou para ele, né? Jesus diz assim para Saulo, eu te pus... Agora Paulo, né?
eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram o Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, aqui em Atos, o próprio Paulo vai dizer que foi para isso que ele ficou cego, né, para revelar a cegueira do espírito dele naquele momento. Isso. E aí, quando, né, a cura chega através das mãos, da imposição, né, da mediunidade de Ananias, e ali ele é curado, ele entende, né, o porquê. Então, ali em Saulo, a luz foi a ruptura para um recomeço. E é por isso que fica cada vez mais claro aquilo que o Evangelho de Jesus traz para a gente e o que a doutrina espírita resgata sobre a novidade de vida. Andar sempre em novidade de vida, porque tudo se faz novo. E aí tem a reencarnação, né? Essa bendita lei que é instrumento da justiça e do amor de Deus para que nós alcancemos essa iluminação. Isso, perfeito. Eu vou até me corrigir, mas é isso mesmo. Essa passagem de vós sois a luz do mundo é bem no início de Mateus, como uma primeira parábola, né? É diferente daquilo que eu falei. Mas é isso. É onde a mensagem de Jesus precisando ser realmente ficar bem dentro do nosso coração e servindo de exemplo para tantos e tantos, né? Então, Paulo nos trouxe todo esse ensinamento magnífico nas suas inúmeras cartas, né? Trazendo, levando a luz, levando a mensagem de Jesus aos gentios também, né? Que essa foi a grande missão dele, né? O apóstolo dos gentios, trazendo isso. Denise, irmãos, né? Tem uma coisa interessante nesse texto que Joana de Ângeles traz para a gente, porque é de uma sabedoria assim, que só os grandes espíritos mesmo conseguem fazer isso, né? Ela começa a falar da nebulosa, daquilo que ela se informa, né? Vamos parafrasear Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? E disse Deus, a luz, e houve luz, e ela vai falar dessa nebulosa, e aí como que chegou a luz natural, né? Os satélites chegando para iluminar o planeta, e aí chega Jesus, né? E traz essa consciência para a gente da iluminação. Aí temos o exemplo do cego Bartimeu, né, do cego lá de Betsaida, de Saulo. E aí ela vai chegar um momento aqui no texto que ela vai convergir agora novamente para o planeta. Mas não o planeta físico, material. Isso. Agora o planeta, todos nós, humanidade, porque ela sai do planeta, né, da luz que ilumina o planeta onde habitamos. E aí surgem aqui nesse planeta os espíritos primitivos, e aí vai chegar na primeira infância, segunda infância espiritual, né? E agora nós aqui com a doutrina espírita revelando que já podemos ter um pouquinho mais de compreensão, e aí ela lança a luz agora, desculpa a redundância, viu, irmãos? Dessa luz para outra luz, que é a luz que chega a nós enquanto indivíduos e agora que vai para o coletivo. Para o coletivo, isso é importante. A transformação não fica, né, Denise, somente no indivíduo, não vai ficar somente em Denise, né? Não vai ficar somente nas pessoas e nos espíritos encarnados ou desencarnados. A transformação segue agora, porque ela vai se somar. E isso vai acontecer de acordo com aquilo que você falou, Den, porque quando a luz incide de nós, as sombras, as trevas que há em nós desaparecem. São rasgadas. Imagine que a luz rasga as trevas. Não era assim que se encontrava o mundo no tempo de Jesus? Terra de Naftali, terra de Zebulon, né? Que viviam em trevas e a luz desce e rasga. E não acontece isso com a gente. E isso acontece exatamente diante daquilo que Denis falou para a gente há pouco. Isso. Quando o espírito amadurece perdoando, amando, deixando a vaidade, deixando o egoísmo, deixando a vida. E quando a gente pensa em coletividade, então a gente já pensa que somos uma família universal e que estamos crescendo para isso, para a grande família universal e fraterna, né? Da fraternidade entre os povos, essa aceitação mais ampla, né? Dos pensamentos e das ideias, diminuindo os preconceitos. Então, aí a gente já passa uma dimensão maior de entendimento, trazendo todo o processo da transição planetária,
que abrange ainda mais isso tudo, Isso. né? Onde a gente precisa Uhum. trabalhar toda a coletividade, todo mundo. Então, é cada um fazendo o seu papel, mas é a coletividade da grande fraternidade, do amor universal tão pregado também por Jesus, não é mesmo? E a transição Que precisa ser planetária. vivenciados por todos nós, né? Uhum. A transição planetária está aí, está acontecendo. Então, e não é só nós, é do planeta como um todo, né? Todo ele seguindo para essa transição planetária. E cada vez mais as trevas vão, né, se dissipando e dando lugar a mais amor, a mais fraternidade, não é mesmo? Exatamente. Lembrando do ensinamento maior, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu ensinamento, de todo o seu coração, e amar ao próximo como a si mesmo, e amar, né, amando a nós mesmos. Então, essa tríade do amor. Então, tudo se conectando com as mensagens de Jesus, onde a gente não pode deixar de lembrar desse mandamento maior, dessa tríade tão bonita, onde a gente não consegue amar ao próximo sem amar a Deus, nós não conseguimos, né, amar a nós mesmos se a gente não amar ao próximo, onde ficam tudo interligado nessa força do amor que nos une e que vai devagar unindo toda a humanidade, todo mundo, num conceito maior, bem mais amplo, né, essa vivência. Isso. E assim, em termos práticos, a luz individual, ela vai causando em nós essa vontade de amar, mas o amor, ele vai também evoluindo, porque o amor também entra nesse processo evolutivo dentro de cada um de nós, porque a gente vai descobrindo o amor e esse sentimento vai crescendo, e a proposta é que nós amemos como Jesus nos ama agora, né? Isso. E aí isso vai diminuindo a violência, a empatia vai se ampliando, a consciência nossa em relação ao próximo também, a humanidade então vai se transformando, e nesse processo de transformação a gente vai percebendo que o evangelho não se impõe, o Cristo não nos impõe, mas, né, nós entendemos da real necessidade que nós temos de vivenciar esse amor que Denise traz aqui para a gente. Então, a transição planetária vai acontecendo, antes de tudo, dentro de nós. Vai, vamos fazendo. Essa transformação vai acontecendo, essa transição vai acontecendo, né? Então, aí isso segue para o planeta, né, Den? A Terra, em transição, também vai mostrando que, à medida que as pessoas vão evoluindo, os espíritos encarnados vão evoluindo, a violência diminui e o mundo vai deixando de ser um mundo de provas e expiações, passando a ser um mundo de regeneração, né? E a gente, exatamente. A gente não pode deixar de esquecer de falar sobre o que é o amor ao próximo, que é o exercício da caridade. Exato. É isso? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão, né, das ofensas. Então, é a caridade em ação que Jesus também nos pede e que fica dentro desse processo. A importância de a gente amar ao próximo, de exercer a caridade, mas não precisa aquela caridade de esmola que Jesus nos pede, não é mesmo? Vai para além disso, né? Vai. Então, é aquela caridade, né, que é benéfica, é uma caridade que não envaidece, é uma caridade que suporta, é uma caridade, né, que é genuína mesmo, que está nos evangelhos, que está na doutrina espírita, e que esse é um dos nossos deveres, enquanto estamos aqui na Terra, uma forma de a gente amar ao próximo, para diminuir isso tudo, essas ofensas, essas trevas que existem nos relacionamentos, nas nossas falas, né, de todas as formas. Então, é esse o amor ao próximo em exercício. Até mesmo não falar, não é isso? A palavra silenciada, não é isso? A palavra que não é dita com violência, todos são gestos de formas de caridade que a gente vai exercendo, porque é isso que Jesus nos pede, não é isso? Essa fraternidade de amplo aspecto, de amplo, pegando a todos, pegando a tudo. Bem bonito também. Tudo ligado com a luz. Exato. E é interessante também a gente lembrar, né, Den, que não é o planeta que muda primeiro.
Somos Sim. nós que precisamos mudar primeiro. E se a gente muda, né? E se a gente faz essa transição em nós, antes, né, de ver a transição planetária, a gente diminui a angústia e a ansiedade, porque a gente fica pensando, e aí? A gente continua no mundo de provas e expiações, e a gente segue aqui no planeta, nesse mundo de regeneração, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar agora que nós, trazendo a proposta de Denise, né, sair do individual para o coletivo, né, para a humanidade aqui, essa transição planetária, ela é a humanidade deixando de ser, entre muitas aspas, cega, como Bartimeu, passando pelo processo gradual do cego de Betsaida, enxergando por etapas, e sendo impactado pela transformação profunda de Saulo a Paulo. Isso. E se isso acontece em nós, a transição, de fato, já está acontecendo. Então, a gente segue aqui. A gente segue aqui. Através dos estudos, através da prática, através das experiências que nós vamos ter na vida. Então, são muitas coisas que vai nos proporcionar o nosso processo evolutivo, a nossa reforma íntima, que a gente não pode deixar de esquecer, não é isso? Essa questão que Joana pede, o autoconhecimento, não é isso? Precisamos pensar no que a gente pode fazer dentro de nós para sermos um pouco melhor no dia de amanhã. Perfeito. Isso, que é o autoconhecimento, o auto-perdão, isso, que gestos que a gente pode fazer no dia que a gente pode refletir. O que nós fizemos hoje de bom para com o próximo, ou o que nós fizemos de bom para conosco mesmo, de forma que, né, estamos nessa trajetória, estamos com o nosso coração mais leves, não é mesmo? Aquela mochila que a gente carrega nas costas, não é isso? Levando os nossos apegos, as nossas vontades. Como que anda essa nossa mochilinha nas nossas costas? Será que está mais leve? Será que ainda está muito pesada? Como que nós estamos levando a nossa vida? De que forma? Então, são reflexões diárias, são reflexões importantes e que temos sempre que ter em mente isso. Eu gosto dessa questão da mochilinha, porque parece que às vezes fica tudo tão pesado, como se a gente não fosse dar conta, e precisamos desapegar de algumas coisas, ressignificar valores, pensar de formas diferentes, para darmos, né, conta, para seguirmos nos propósitos das quais, né, nós fizemos um acordo lá em cima, antes de chegar aqui. Isso. Existia uma programação, né, que a gente fez, né? Existe. E veja a lindeza desse texto, né? E a grandeza dos espíritos quando removem as escamas dos nossos olhos, né? Como a de Saulo foi removida, porque a ideia de Joana de Ângeles sobre a vitória da luz não é a destruição das trevas, não é necessariamente a eliminação das trevas como algo que deve ser destruído por ser, sei lá, algo ruim, mas assim, é a iluminação realmente do nosso espírito. É a transformação, né? E ela apresenta isso nesses níveis, né? Ela vai do cósmico, a organização da matéria, ela vem para o individual, o despertar da consciência, e aí ela chega no coletivo, como se fosse a transformação das relações humanas que Denise estava falando, e isso é importante, sabe por quê? Porque a gente leva em conta agora as leis que a doutrina espírita traz para a gente, sobretudo agora aqui da lei de sociedade, né? A lei de progresso, a lei de causa e efeito, todas essas leis que a gente aprende, né, com Kardec, também está aqui, né, implícito nesse movimento da vitória da luz. E aí, saindo dessa transformação das relações sociais, pela lei de sociedade, etc., a gente volta. Agora, veja, Dei, volta para o planeta de novo. A regeneração da Terra. Isso. É um ciclo, assim, dá uma volta, né? Dá, e não acaba, a gente vai seguindo junto. E dá uma volta na nossa cabeça também, né? Porque a gente fica, ai meu Deus, onde é que eu estou e agora? E agora, exatamente. O texto de Joana, ele é longo, mas ele é tão bonito, e realmente ele traz isso tudo para nós, para a gente pensar nessa metáfora mesmo, do nosso interior mesmo. E ela pensa, a vitória é da luz. A vitória não será da treva. Não tem como, entendeu? Não tem como.
E essa vitória não vai acontecer no plano espiritual, não. Não, Vai acontecer não. quando a gente enxergar aqui. E quando a gente deixar, obviamente, a nossa cegueira espiritual, né? Começa aqui. Isso é o que ela fala. Trata-se de uma luminosidade interior do ser espiritual que navega na embarcação da carne, etapa a etapa, em progresso. Mesmo o ser humano com uma soma de experiências, construindo o seu próprio futuro. Né? Isso. E ela pede, né? Ela pede esse convite para que a gente entenda isso, entenda qual o nosso papel na sociedade. Qual é o nosso papel, né, dentro dessa transição planetária que envolve tudo, que envolve tudo. E ela pede essa nossa postura para que pensamos sobre isso. Isso. Tem aquele parágrafo também bem interessante, contendas contínuas, ressentimentos por qualquer fato desagradável, ciúmes, inveja, paixões subalternas, cedem lugar a sentimentos nobres de fraternidade e de amor, porque a morte inexorável a todos consome a sua devastadora finalidade, reduzindo tudo a pó e a tristes lembranças, mesmo que sejam nos mausoléus soberbos ou nas covas rasas da pobreza, entendeu? É essa morte que ela pede, né? É para a gente precisa, né? Fazer essa nossa, é o nosso recomeço. A morte no sentido de recomeçar, de ressignificar tantos valores, tantos sentimentos, tantas contendas, tantos desajustes emocionais. Bem bonito. E depois que a gente compreende isso, e que a gente, para além da compreensão, começa a internalizar isso para que a gente aproveite cada encarnação nossa, a gente vai percebendo como a gente está sendo iluminado, né, Dei? Sim, essa é uma questão importante. Nós não estamos sozinhos. Exatamente. Nós não estamos sozinhos. Temos os nossos companheiros aqui na Terra, não é mesmo? Mas temos, que são os nossos parceiros de jornada, e temos também, né, toda uma equipe espiritual que nos acompanha e que torce por nós lá em cima, torce pela nossa vitória, torce pela nossa, que a nossa jornada seja realmente bonita e significativa. Eles estão ali, numa grande torcida, sabe? E esperando por nós. E a gente vai reencontrar essa família fraterna lá no plano espiritual, e eles estão realmente nos guiando, nos mandando através da intuição, através, né, de comportamentos, eles vão nos intuindo como agirmos, como pensar, e vai, de uma forma ou outra, sempre nos ajudando. Alguns com mais sensibilidade nas suas percepções, outros com menos, mas de alguma forma a mensagem vai chegar na espiritualidade. Vai chegar, vinda da espiritualidade. O texto lá de Apocalipse é um livro que Denise gosta, eu acho que a maioria de nós também temos aprendido a gostar. Vai falar sobre a Nova Jerusalém, né? Essa Jerusalém espiritual que pode ser também, né, dentro de tantas interpretações, compreendida como esse mundo de regeneração. Então, lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém, ela é compreendida também como uma das imagens mais profundas da vitória da luz. Por quê? Não no sentido literal, tá certo? O texto afirma assim, ó: a cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada. E aqui, esse mundo, esse lugar espiritual, não está falando da ausência de uma luz física, mas da superação da necessidade exclusiva dessa luz. Porque assim como Deus, Jesus e todos nós brilharemos, mostra que a humanidade já não depende de claridade exterior, porque a luz, ela é interna, ela agora é de fora para dentro, porque hoje entra da luz de fora para dentro. E Denise pode falar isso com muito mais propriedade do que eu. Mas
a proposta de Jesus, do Evangelho, do cristianismo redivivo, que a doutrina espírita traz para a gente, é que essa luz vem de fora para dentro. Então, sob a perspectiva do Espiritismo, especialmente quando a gente vai ler a Gênese de Kardec, essa nova Jerusalém pode ser entendida sim como um de regeneração. Isso significa um estágio em que o mal ainda não desapareceu, mas já não predomina, que era o que Denise estava trazendo para a gente há pouco. Sim. Então, ele passa a orientar as nossas relações. A justiça se torna mais presente e o amor começa a ser vivido, como Denise sugeriu aqui para a gente. Né? O amor, então, se torna a lei de justiça, amor e caridade, vivida na sua maior plenitude. E aí a gente vai lembrar de Jesus, o Sermão da Montanha, brilha a vossa luz. Porque os homens vejam as suas boas obras, Denise falou para a gente sobre a caridade, né? Para que os homens vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está nos céus. Então, Apocalipse, né, é esse lugar em que o amor, o perdão, a humildade, a fraternidade deixam de ser conceitos, teoria. E agora não é uma prática de indivíduos, como a gente vê hoje, uma prática individual de determinados espíritos. Vai ser uma prática, né, coletiva. Coletiva. E aí o que acontece? A luz, a vitória da luz consiste nisso. A luz, então, aqui nesse momento, não será mais ou apenas algo que se observa, mas é algo que se vive. Ou seja, é a consciência crística orientando as nossas decisões, relações e escolhas. Aqui, nesse momento, Jesus, de fato, está sendo o nosso modelo e guia. Porque a gente vai questionar a nós mesmos, como Denise trouxe há pouco. A perspectiva de Joana de Ângelo, a autoexaminação, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Né? É a consciência de que, assim, Senhor, no meu lugar, o que o Senhor faria? O que Jesus faria no meu lugar? Como que ele reagiria diante da situação? Qual bem ele faria? Então, nesse mundo, a iluminação se manifesta na forma como as pessoas convivem. Isso. A insistência de Denise fala sobre o amor. O orgulho está perdendo a sua força. O ego está saindo do centro do nosso espírito. O evangelho agora toma esse lugar do ego. E aí, as atitudes mais simples e profundas serão empatia, responsabilidade afetiva, respeito e cooperação, né? Essa é a verdadeira luz que ilumina, mas não de fora para dentro, porque a gente já tem o satélite, as lâmpadas e tudo mais. Então, esse lugar não deve ser visto apenas como um lugar futuro, não. É um estado consciencial, aqui e agora. A gente já pode viver dessa forma. Já, e aí a gente vai não somente iluminando a nós mesmos, né, mas iluminando a tantos quantos puderem alcançar essa luz. Né? Isso, nós vamos levando e atraindo, porque a luz, ela atrai. A luz, ela é uma força de atração, não é mesmo? A gente segue a luz. Isso, então ela tem essa força de atração. Então, é como ela até coloca lá no final, né? Que a gente precisa ser luz onde quer que nós estivermos. A gente precisa ser luz, porque a gente atrai, a gente ajuda, a gente é uma forma de ser um exemplo. Não importa que sejam pequenos exemplos, mas sejamos exemplo onde quer que nós estejamos, que sejamos luz e não sejamos trevas. Não vamos levar trevas para os nossos ambientes aonde a gente está indo, festas, reuniões, eventos, não é isso? Reuniões familiares. Não, vamos levar a luz. Vamos levar a luz que nós temos em nosso interior e não levar a discórdia, não levar as trevas, não é isso? A impaciência, a arrogância, isso, o egoísmo. Não, é Jesus pedindo para sermos luz. Então, é a luz do mundo. Isso. Então, esse é o tema central que vai estar no nosso evento, no NEP Brasil, em setembro. E nós já estamos começando a abordá-lo de diferentes formas, por diferentes pessoas, né, a colegas, pensadores, textos. Nós já estamos, assim, começando a sedimentar, a trazer essa mensagem para o grande evento que vai acontecer em setembro, que 19 e 20 de setembro, que está ali passando, sobre, né, a luz do mundo. Isso, a luz do mundo, nós como um pedacinho, um facho de luz,
nesse mundo imenso em que nós vivemos, contribuindo, né, para a transição, para toda essa transformação individual, coletiva, planetária, cósmica, todo o tempo, completando isso. É verdade. E já está perto de concluir, né, Dê? Já estão. Que peninha. Finalmente. Mas eu gostaria de concluir com uma reflexão bem importante para a gente, assim, porque eu acho que a proposta dessas lives, do encontro que a gente vai ter em setembro, e de todos os movimentos que são feitos, né, pelos NEPs todos, sobretudo para a gente sair da teoria, né, e ir para a prática mesmo, é pensar assim, que diante disso tudo que Joana de Ângeles traz para a gente, a luz no universo, a luz na humanidade, como indivíduo, a luz que a gente vê lá no Apocalipse, né, no mundo de regeneração, a vitória da luz não é uma coisa distante. E é isso que a gente está tentando trazer, e o encontro também do NEP Brasil vai trazer para a gente, né, através dos vários irmãos que estarão lá iluminando o nosso coração, né? Tudo isso é um chamado que acontece agora, dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Sim. E nós contemplamos a luz organizando o universo, né? Desde a primeira revelação. E vimos essa mesma luz sendo revelada na pessoa de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Foi compreendida por Kardec e tem sido sentida aqui por Joana de Ângeles e por nós através, né, de tudo isso. Mas, individualmente, isso eu penso que só ganha sentido quando a luz deixa de ser conhecimento e se torna transformação. O apóstolo Paulo diz que o saber ensoberbece e que o amor edifica. Então, o mundo já tem luz suficiente no sentido de conhecimento. O que falta mesmo é a luz que alcance o coração e a consciência de todos os espíritos colocados neste planeta. Uhum. E não são as sombras do planeta que nos atrasam. São as sombras que ainda são guardadas por cada um de nós, dentro de nós. E essas sombras é o que Denise falou há pouco. Orgulho, egoísmo, vaidade, mágoa, ressentimento. Então, que essa reflexão, né, Den, possa mostrar para a gente de fato que a gente precisa. E antes de começar o capítulo, tem uma estrofezinha lá, linda, antes do capítulo 9, que diz assim: ilumina-te. Antes de começar o capítulo, veja lá. Ilumina-te, e onde quer que estejas, não ouvides de deixar sinais luminosos da tua passagem. Que as tuas pegadas signifiquem vitória sobre os desafios e a identificação com aquele que veio oferecer a vida para todos que tivessem vida em abundância. Então, ilumina-te onde quer que estejas e não ouvides de deixar os sinais luminosos da tua passagem. Pronto. Aqui resume tudo, essa pequena estrofe que está nesse capítulo desse livro maravilhoso de Joana. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui participando da parceria com o Lívia, de todos aqueles nossos amigos, né, que estamos aí juntos nesse evento, na organização desse evento, e tentando, né, sempre transmitir essas pérolas de Jesus para todos aqueles que desejam nos ouvir. Gratidão, então, por mais essa oportunidade. E a Rinaldo, que está nos bastidores, nosso grande abraço. Luiz Mascarenhas e todo mundo, né? João Alves e toda a nossa equipe que participa. Muito obrigada. Aos irmãos que chegaram aqui, falaram conosco, né? O Richard, o Ari, Rinaldo também. Bacana. Maravilha, muito obrigada. Sim. Quem vai nos receber para esse evento é o semeador, mesmo? O semeador, isso, que nos abraçou o evento, né? Richard está aí comentando.
lá em Santana da Paraíba. Então, a nossa gratidão por ele estar nos recebendo e vai realmente concretizar essa nossa vontade de nos reencontrarmos mais uma vez. De nos iluminarmos, né, Dê? E nos iluminar. O Brasil inteiro nos encontrar lá no O Semeador. Viu? E aproveitando para agradecer também os irmãos que verão depois, posteriormente, essa live, né? Isso. Obrigado pelo carinho. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar? E agradecer a Deus por mais uma oportunidade, que os bons espíritos dos nossos mentores estejam nos conduzindo a esse processo de autoiluminação mesmo. Então, vamos orar? Amado Mestre Jesus, Tu que és a luz do mundo, que rasgou as trevas no nosso coração, na nossa consciência, e hoje tem iluminado as nossas vidas, os nossos caminhos. Que o Teu Evangelho, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que possamos seguir olhando para Ti como modelo e guia, sabendo que o Senhor tem nos iluminado e que em breve também iluminaremos a outros corações, Senhor. Que esse encontro que vai acontecer em setembro, desde já, seja preparado não pelos nepianos aqui encarnados, mas pelos nepianos do plano espiritual. Aqueles que vivem lá no mundo espiritual, no plano espiritual, este evangelho de amor, e que nos incentiva, nos estimula, mostrando que esse é o caminho e que nós devemos andar nele, Senhor. E que o Teu evangelho alcance a toda a humanidade, a todos aqueles que precisam realmente desse esclarecimento, dessa luz, para andar no caminho que é o Senhor. Obrigado por este momento, por esta live, pela vida de Denise, Rinaldo, pela vida dos meus irmãos e irmãs encarnadas e desencarnadas que já chegaram aqui e chegarão depois. Que o Senhor possa abençoá-los, derramar sobre cada um deles bênçãos sem medida, Senhor. E a Ti a nossa gratidão, o nosso amor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Beijos a todos. Beijos. Boa semana a todos. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.